Carolina tinha apenas 20 anos, mas a vida a colocou para trabalhar desde cedo, então ela trabalhou como garçonete em um restaurante conhecido. Ela cresceu com a sua mãe, que carregava todas as responsabilidades parentais sozinha. A família vivia modestamente e não podia gastar muito com bobeiras. Ela não conhecia o seu pai, mas muitas vezes ouvia de seus vizinhos que eram grandes fofoqueiros que seu pai havia deixado a família porque havia se apaixonado por uma rica herdeira e deixado Teresa com uma criança pequena. Ninguém sabia o real motivo da separação do casal, e a mãe de Carolina não era aberta sobre isso com a filha. Ela ficou envergonhada por não ter conseguido manter o marido e a filha pequena juntos. A menina entendeu completamente e não importunou a sua mãe com perguntas. Ela tinha aceitado o fato de que seu pai era um bastardo ganancioso, que havia trocado sua esposa e filha por dinheiro. Teresa trabalhava como faxineira na mesma escola onde a filha estudava. Por causa disso, Carolina era muitas vezes provocada como pobre, a filha da zeladora. Além disso, a menina usava roupas surradas que ela conseguiu de amigos de sua mãe, ou eram compradas de uma liquidação, pois não era razoável gastar muito dinheiro em coisas caras, quando ambas precisavam de algo para comer e pagar as contas. Carolina muitas vezes levava o almoço de casa, e a mãe não lhe dava dinheiro para a escola porque ela estava economizando, e era difícil comer um único pão. Teresa confortou a sua filha quando ela chegou em casa um dia, perturbada e chorando com ressentimento. "Não se preocupe, minha filha. Eles não te machucam por inteligência", a mulher consolou. "Vamos passar por isso juntas. Tenha paciência. Logo você vai para a faculdade, você vai mudar o seu círculo social e esquecer esses canalhas." Por causa da família e de sua condição, a garota nem foi à festa de formatura, depois de passar com sucesso em todos os exames. Ela não atacou a mãe por isso e nem fez birras. Carolina aceitou que a comemoração não valeu dinheiro. No verão antes da matrícula de sua filha, Teresa havia sido hospitalizada com uma doença grave, que começou com dores no peito. Depois de um tempo, depois de fazer vários exames, e exames caros, descobriu-se que a mulher tinha um problema cardíaco. A família não tinha mais dinheiro. Carolina já estava endividada e ainda por cima estava acontecendo tal situação com a sua mãe. A sua mãe precisa de uma cirurgia, o médico disse a Carolina, pedindo a menina para ficar tranquila. "É caro, mas não é uma emergência", disse o médico. "Se você quer que a sua mãe viva até a velhice, eu aconselho você a encontrar um emprego. Caso contrário, no próximo ano ou 2, o inevitável virá em seu caminho." "Você não pode fazer nada agora? Adiar de alguma forma?" Em desespero, a garota agarrou a manga do médico, mas rapidamente o soltou. "Desculpe, eu estou apenas em choque. Eu não consigo descobrir o que fazer." "Tudo bem. Você tem tempo para se recompor e garantir que a sua mãe seja operada", disse o médico. "Obrigado. Vou fazer o meu melhor." Apesar de suas circunstâncias, Carolina conseguiu ir para a universidade. Ainda criança, ela descobriu um talento fenomenal. Ela tinha uma memória incrível. Então as matérias de humanas e línguas internacionais nunca lhe deram nenhum problema. Enquanto na escola ela aprendeu espanhol e francês, em casa, por interesse, ela estudou o nível mais alto de alemão. Ela planejava armar a sua vida com esta direção. Carolina também foi atraída pela cultura oriental. Na universidade, a menina começou a aprender a japonês, que ela sempre gostou. Mas depois de um ano, devido à deterioração de sua mãe, teve que sair da faculdade, pois o dinheiro não estava mais dando e pelo fato de que sua mãe, Teresa, não podia ficar no hospital o tempo todo sob os cuidados de uma enfermeira contratada. Portanto, Carolina assumiu todos os cuidados de sua mãe doente. Ela se tornou a principal provedora da família e cuidou de sua mãe, que agora dependia dela para muitas coisas. Teresa muitas vezes chorava que ela havia se tornado um fardo para sua filha, que ela deveria estar se divertindo, se apaixonando, criando memórias inesquecíveis na sua juventude, e não sentada ao lado da cama de sua mãe doente nas noites, depois de turnos de trabalho. Carolina começou a procurar um emprego, e aqui ela enfrentou suas primeiras dificuldades, pois não estava fácil ser contratada na maioria dos empregos. Além disso, ninguém tinha pressa em pagar-lhe um salário decente.
Ela enfrentou a escolha de limpar escritórios em uma empresa ou se tornar garçonete em um restaurante. Ela conhecia em primeira mão como era um trabalho ingrato e cansativo, o trabalho de um zelador, porque quando criança ela assistia ao trabalho de sua mãe. A mulher estava constantemente se atrapalhando com água fria e sempre carregando um balde, reclamando de dores na lombar e nas pernas. Isso era algo que Carolina queria evitar. "Cuide-se, minha filha", Teresa disse, acariciando o rosto da garota. "Mãe, não se preocupe. Você sabe que eu sou inteligente em alguma coisa. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Em breve nós vamos te colocar de pé. Você apenas tem que ser paciente." A menina prometeu à mãe, mas não tinha certeza de suas palavras. O restaurante não era fácil quanto Carolina pensava que seria. Desde o início ela suspeitava, mas não imaginava que o trabalho de garçonete teria que lidar com tantas pessoas, como hóspedes. Além de andar constantemente por aí, era estressante e perturbador. Mas a principal dor de cabeça para a garota e toda a equipe era o gerente. Marcos não era um homem agradável. A gerência não tinha críticas ao seu trabalho, mas graças à sua natureza inflexível, o homem mantinha seus subordinados nos trilhos. Ele mostrava excelentes resultados. Marcos era sempre educado com os clientes. Poderia cumprir qualquer capricho e sempre podia resolver uma conversa de conflito. Porém, o homem era odiado por seus subordinados. Todos tinham uma história com ele. Ele não apenas impôs um sistema de multas à sua equipe intimidada, mas também tinha o hábito de cutucá-los com insultos. Muitas pessoas vulneráveis não o aguentavam e sempre deixavam seu local de trabalho depois de alguns meses de trabalho duro. Então, no momento, a equipe que permaneceu eram os mais resistentes. Mas mesmo os mais experientes às vezes tinham dificuldade em conviver com o gerente. Ana, uma colega de Carolina, um dia a alertou. "Se o Marcos pedir para mostrar os seus bolsos e aventais com gorjetas, imediatamente dê a ele, e não resista." "Como assim? Eles não podem me dar gorjeta? Essa regra não é básica em todos os lugares?" a garota se perguntou. A garota estava contando com aquele dinheiro para ajudar a sua mãe. Então, ela tentou dar a cada cliente a devida atenção e deixar uma boa impressão de si mesma. Teresa não estava se sentindo bem e sua filha não podia perder um centavo. Tudo era valioso para ela. A jovem estava se sacrificando seus estudos em tempo integral como tradutora de japonês. E agora ela teria que suportar a extorsão. "Nós temos nossas próprias regras aqui. Não discuta. Ouça o que os mais velhos lhe dizem e você estará mais segura." Um outro colega alertou Carolina. Além disso, do trabalho difícil, Carolina é motivo de piadas no trabalho e a razão para isso é a profissão escolhida. "Quem precisa do seu japonês?" Seus colegas riram. "Se você fosse aprender, você deveria ter aprendido chinês. Há tantos outros idiomas que seriam úteis. Japonês também está em alta. Bons especialistas são valorizados e são poucos. E esta é a minha oportunidade." Carolina respondeu calmamente, condescendente com a ignorância dos funcionários do restaurante. A garota já estava acostumada a ignorar a opinião de forasteiros. Ela tinha seus próprios sonhos, seus próprios objetivos que a faziam feliz. Então, por que ela deveria ouvir os outros? Seu principal sonho era estar em Tóquio. Ela esperava que um dia ela conseguisse. Um belo dia, um grupo de empresários em ternos caros entraram no restaurante e escolheu a mesa que Carolina deveria servir. Quando a garota os viu, ela foi direto em direção a um dos homens com o menu e cumprimentou eles com um sorriso. Ficou claro que os convidados estavam indo ao local para se conhecer e falar de negócios em um ambiente informal. 3 dos homens eram asiáticos e 2 não eram. Carolina não conseguiu dar uma boa olhada neles e descobrir quem eram seus clientes com clareza, porque não era apropriado olhar para eles a todo momento. Quando ela voltou com os pratos que havia pedido, ela ouviu um deles falar em japonês. "Olhe para a cara deles, aposto 100 mil reais que eles vão cair nessa", disse um homem para o outro em japonês. O cara sorriu tanto que o empresário local não entendeu o que ele quis dizer. "Apenas um tolo recusaria os termos que oferecemos a eles. Mas você sabe que é furada. Eles vão cair direitinho", um dos homens disse. "Quer apostar?", respondeu seu companheiro.
Carolina ouviu a conversa e quase deixou cair a bandeja que estava em suas mãos, pois ela tinha se tornado uma testemunha involuntária da trama. Ela percebeu que os japoneses iriam enganar os seus conterrâneos, e isso despertou a grande indignação e desespero em sua alma. A garota voltou a trabalhar, mas ela não conseguia parar de olhar ansiosamente para a mesa em que os eventos desagradáveis estavam ocorrendo. Enquanto isso, os homens continuavam a atrair os seus oponentes com discursos doces em inglês, ocasionalmente mudando para sua língua nativa para rir entre si de seus parceiros bobos. E novamente eles iam e voltavam misturando o inglês e quando queriam falar mal, falavam em japonês com eles. Carolina ficou abismada e queria muito intervir e ajudar os seus conterrâneos, mas ela pensou que não era da sua conta. Ela precisava pensar em si mesma e não podia irritar Marcos, que já estava mal desde a manhã. Porém, sua consciência não lhe permitiu ficar calada. Enquanto Carolina se aproximava novamente da mesa dos empresários, ela olhou para os japoneses e disse na língua deles: "Pare de enganá-los." Os dois, ao mesmo tempo, se entreolharam assustados, percebendo que a garçonete tinha entendido o tempo todo o que eles estavam planejando. "Quem é você? Como se atreve a interferir?" Um deles gritou. "Espere aí." O jovem Matheus, que acompanhava seu chefe nas negociações que ocupava o cargo de chefe de um dos departamentos em sua empresa, gesticulou para os japoneses pararem. Então ele se virou para Carolina. "O que está incomodando você? Você os entende? Eles são golpistas e estão tentando passar a perna em vocês." A garota ainda completou. "Eles estão discutindo um contrato falso. Eles querem arruinar a sua empresa. Mas espero que não tenham sucesso." Ele repetiu a mesma coisa em japonês, dirigindo-se ao hóspede asiático. Eles imediatamente pegaram seus papéis da mesa e saíram correndo com medo de serem ultrapassados e detidos. Os empresários ficaram surpresos olhando os golpistas que quase enganaram eles. Matheus, o chefe de um dos departamentos, disse: "Acho que devemos agradecer você, em nome de toda a empresa, por nos salvar dessas pessoas desonestas. Muito obrigado." O homem estendeu a mão para Carolina e ela apertou. "Muito obrigado, eu estava com medo de interferir, mas eu me superei. Com licença, me dê um segundo." Estevão, o chefe de Matheus, disse e caminhou em direção ao bar. "Você nos salvou." Matheus novamente agradeceu e sorriu para a garota. "Você sabe o que o meu chefe está fazendo agora?" Os dois se viraram e viram o rosto idiota do gerente do restaurante. "Eu não sei", disse Carolina. E ele respondeu: "Bom, eu acho que Estevão disse ao seu chefe que ele vai te contratar como intérprete para a nossa empresa, supondo que você tenha um nível certo de japonês." "Oh meu Deus, eu não acredito!" Carolina explodiu de felicidade. Enquanto isso, todos os outros funcionários do restaurante, que sempre zombaram de sua paixão pela cultura japonesa, congelaram em choque ao ver toda a cena. Agora, ela se tornaria tradutora para uma empresa séria com um bom salário. Carolina aceitou a oferta de Estevão e no mesmo dia ela saiu do restaurante. Matheus, que se tornou o novo chefe da garota, deu a entender que ele gostava muito dela. Ela também gostava desse profissional jovem e confiante. Logo, eles começaram a encontrar-se. A princípio, estavam escondendo seu relacionamento dos colegas para não ter rumores desagradáveis. Os jovens costumavam visitar o restaurante onde Carolina costumava trabalhar, mas agora como clientes. Quando Matheus deixou uma gorjeta para os seus ex-colegas, a garota olhava para Marcos como se avisasse-o para não pegar o dinheiro dos funcionários se ele não quisesse perder os seus clientes regulares. Com Matheus, Carolina se sentia incrivelmente feliz pela primeira vez. O homem soube cortejar muito bem a garota. Quando soube da doença de Teresa, sem aceitar qualquer desculpa, ele financiou a cirurgia da mulher. Logo, sua vida não estaria mais em perigo. Após a alta de Teresa, sua filha e Matheus saíram para jantar juntos para a mãe conhecer o seu futuro genro e agradecer-lhe por sua preocupação. 6 meses depois, Carolina e Matheus estavam se preparando para se casar. Eles eram amigáveis um com o outro e queriam passar o resto de suas vidas juntos. O noivo deu um presente incomum para sua amada e reservou um quarto no hotel em Tóquio para a lua de mel. A menina chorou com a luz e a percepção do quanto Matheus a amava. Ela estava grata ao destino por tal parceiro de vida.